Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Bom, e essas medidas de lockdown que a gente tem mostrado, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, a segunda onda do coronavírus, elas podem impactar na recuperação econômica? Em contrapartida, a vacinação nos países ricos já começou e o clima nos mercados é de otimismo. Portanto, o que esperar para 2021 na economia? Quem vai ajudar a gente a entender esse assunto é o professor do INSPER e do BMEC, o economista Roberto Dumas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroto também está aqui na nossa conversa. Professor, a gente começou uma segunda-feira com uma bolsa de valores brasileira aqui fechando no vermelho, notícias tensas relacionadas, claro, ao coronavírus. O quanto dessa incerteza impacta nessa recuperação econômica em 2021? Uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Olha, em relação à incerteza, é o que mais nós temos agora no ano 2020. Mas se nós pudermos escolher qual seria a maior incerteza, o que vai acontecer com o auxílio emergencial que tiveram um benefício de 68 milhões de brasileiros ao valor de 250 bilhões de reais. Isso foi uma bruta ajuda, certamente ajudou a economia a não degringolar 9,5%, se é que a gente pode falar, caiu só 4,5%, caiu de 600 reais para 300, mas agora acaba em 31 de dezembro. E o desemprego está subindo, o desemprego está 14,5% e deve aumentar mais. Por quê? Porque nós vamos ter, não só no Brasil, em vários países do mundo, uma coisa chamada desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, nós estamos dando aula. O fato de aprendermos a trabalhar em home office não significa que nós vamos trabalhar 5 dias por semana em home office, mas 1 ou 2 dias, certamente isso deve ocorrer. Portanto, você vai precisar de cada vez menos pessoas que vão ser a segurança, os restaurantes em volta das empresas onde são funcionários vão usar cada vez menos, os zeladores vão usar cada vez menos, os taxistas nós vamos usar cada vez menos, então o desemprego vai aumentar. E aí fica aquela coisa, mas o nosso consumo não subiu, trimestre a trimestre, subiu, mas se eu pegar como indicador antecedente, você já está vendo que a produção industrial está caindo. E aí fica a pergunta é super simples. O que vai fazer o consumo voltar no primeiro tri de 2021 se o desemprego está aumentando e eu não vou mais contar com o auxílio emergencial? E aí fica uma pergunta, mas não dá para estender esse auxílio emergencial? Não. Por que não dá? Porque o governo não tem dinheiro. Poxa, mas o governo não poderia se endividar? Ele poderia se endividar mais, e aí a dívida pública explode, e se a dívida pública explode, eu, você, fundos de investimento, seguradoras, todos que compram títulos do governo, porque a gente põe o nosso rico dinheirinho em fundo DI, nós vamos pedir mais juros. E se a gente pede mais juros, ou seja, eu dou dinheiro de um lado, mas tiro do outro porque o juro sobe e o investimento cai. Então, em que pese que o final do ano parece que tem um crescimento, esse crescimento é anabolizado, ele não é tão real como a gente acha, ele é inflado pelo auxílio emergencial e, infelizmente, esse auxílio emergencial, se eu não furar o teto, ele acaba em 31 de dezembro. Roberto, ao longo desse ano de 2020, os depósitos na caderneta de poupança bateram recorde. Nunca teve tanta grana depositada na caderneta de poupança como nesse ano de 2020. Essa grana, como você levou o nosso rico dinheirinho lá, está rendendo 1,4% ao ano, salvo engano, 1,4%. A inflação desse ano deve chegar mais ou menos em 3,5%. Aí pergunta o seguinte, e aí, o que é que o pessoal faz com a sua grana na poupança em 2021? Deixa lá e vai continuar perdendo da inflação? Você retira esse dinheiro? O que é que o pessoal que tem pequenas economias deve fazer? Olha, a primeira coisa que é difícil falar porque cada um tem um perfil de risco. A gente fala, olha, tira, mas aí nós estamos falando
para aquele que tem que fazer uma cirurgia, para aquele que tem 20 anos, para aquele que tem 50 anos, mas é óbvio que nós não vamos fugir da resposta aqui. Primeiro lugar, poupança não. Poupança está perdendo dinheiro. Isso porque a inflação oficial, o que é verdade, ninguém está dizendo que a inflação oficial está errada, é 4,31%. Mas a inflação das classes menos abastadas, que a gente chama inflação de alimentos, ela já passou de 20%. Por que a inflação de alimentos bate no menos abastado? Porque a cesta de bens de uma classe menor, os alimentos ocupam uma maior parcela. Ao passo que numa classe maior, serviço, aviação, hotel, essas coisas, como não teve deflação, a inflação não foi tão alta. Então, de certa maneira, o mais pobre, eles não estão sentindo uma inflação de 4,31, porque o que faz mais parte da cesta de bem deles são os alimentos. Os alimentos, na média, subiram pelo menos entre 19,8% e 20%. Então, respondendo, sem completamente fugir da inflação, dá uma olhada no Tesouro Direto, não comprar o título letra financeira do Tesouro. Por quê? Porque a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está em 2%. Então, você vai sair de uma taxa de juros de 1,41 para comprar uma de 2%? Não compra. Então, veja o título LTN, ou seja, letra do Tesouro Nacional ou nota do Tesouro Nacional indexada ao IPCA. Aí você está protegido da inflação. Assim, sem conhecer o apetite de risco de cada um. Fundo, ou melhor, título direto, mas não LFT, LTN e NTNB, que é indexada ao IPCA, por enquanto, a melhor coisa. Quero arriscar. Você pode arriscar alguma coisa em bolsa. Não, mas eu não entendo muito. Veja, o mundo está cheio de liquidez. Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Japão, Banco Central da Europa, Banco Central da China, eles estão emitindo cada vez mais moedas. E parte dessa grana está vindo para o Brasil porque eles estão com apetite de risco. Então, estamos formando, de certa maneira, uma bolha na Bolsa de Valores. Então, aquele que quer tentar alguma coisa, é o que eu sempre digo, olha, aproveite e dance. Aproveita a dança, mas fique perto da saída. Porque essa bolha, como a gente pode dizer, é excesso de liquidez e uma hora ela estoura. Você pode ganhar muito e você pode perder muito. Não quero correr risco, então esqueça tudo que eu falei de bolsa. Porque dificilmente você encontra um fundamento para dizer, veja, é a mesma coisa que dizer, parece que nós não tivemos pandemia. As bolsas voltaram pré-pandemia, ou seja, a pandemia não fez efeito e não vai fazer efeito na economia daqui para frente. É isso que as bolsas estão falando, não tem o menor cabimento. Claro. Então é óbvio que isso é subproduto de muita liquidez. Professor, aproveitando para falar sobre essa liquidez e olhar o Brasil, a gente tem dois projetos, um grande, o Marco Saneamento já aprovado, que muitos acreditam que pode ser justamente aonde o Brasil pode se agarrar na recuperação econômica, trazer investimentos. Tem um marco que está para aprovar também, o marco das ferrovias. O senhor enxerga que a chance do Brasil de retomar essa economia está justamente nessas obras de infraestrutura? É isso que pode chamar justamente o investidor externo ou não é esse o caminho? Não precisa ser investidor externo, pode ser um investidor doméstico. Ou seja, no momento que nós mostrarmos que não haverá uma ruptura na regulamentação, no contrato de concessão, como já aconteceu em algumas linhas aí, nós vamos conseguir atrair cada vez mais investidores e é crucial para o saneamento básico. Por que é crucial para o saneamento básico? Se você pegar lá para a área do norte, o saneamento básico, desculpa se eu não tenho exatamente o número na cabeça, mas 90% da população não é atendida. O problema de 90% da população não ser atendida pelo saneamento básico é que a criança até os 4 anos não ter acesso à água tratada
ela sofre de desinteria, vômito, diarreia, etc. e tal, e isso prejudica as conexões neurais da criança e já prejudica ela como adulto. Ou seja, a produtividade do trabalhador já se torna prejudicada o fato dessa pessoa não ter acesso ao saneamento básico. Então, o saneamento básico, além de trazer investimento, ele melhora a produtividade da população no futuro. Porque se você tiver todas aquelas doenças que aquelas pessoas têm, infelizmente, porque não têm acesso, não tem faculdade. Não tem, porque elas estão desnutridas. Elas estão desnutridas porque elas vivem sem saneamento básico e não conseguem fazer a sinapse neural mais simples possível. E aí não tem jeito, isso prejudica a produtividade e vivemos sempre naquela coisa de 1,5, 2. Então, resumindo, eu acho que investimento no Brasil, o que seria crucial para um crescimento de longo prazo? Duas coisas: educação e investimento em infraestrutura. O que ambos quer dizer produtividade total dos fatores. Produtividade da infraestrutura e produtividade do trabalhador. Não adianta só querer investir em pesquisa se a nossa molecada não consegue fazer o beabá ou fazer produtos notáveis. Então, existe um erro no Brasil, que você dá para, muitas vezes a gente acaba notando, a grande parte do dinheiro vai para a universidade. Está errado. Tem que ir muito mais para o ensino fundamental. Mas por que não vai para o ensino fundamental? Às vezes a gente tem interesses enraizados, porque é muito melhor ensinar o moleque e depois soltá-lo. Agora, eu não consigo ensinar um cara para entrar na universidade se ele já traz problemas desde criança. E se eu posso ajudá-lo quando ele é criança, depois soltá-lo na universidade. Roberto, o ministro da Economia é um pouco mais otimista do que você. Olha, ele tem que ser, né? Ele tem que ser otimista, não é isso? Não? Tem que ser. Mas olha, aí eu fui olhar alguns dados aqui. Veja o seguinte, ele está dizendo que a economia brasileira vai estar recuperando em V. Até a gente já explicou isso aqui no jornal. Bateu no fundo e ela está voltando em V. Aí eu fui olhar alguns dados aqui, por exemplo, o seguinte, você está lembrado, o pessoal está dizendo que o nosso produto interno bruto esse ano ia cair 9,7% segundo o Fundo Monetário Internacional. Não devia cair nada, mas vai cair 4%. Cair 4% é melhor do que cair 9%. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, esse mês de novembro foi o melhor mês de arrecadação de impostos federais em 6 anos. Em 6 anos foi o melhor mês, foi novembro agora. Outra coisa, eu estava olhando aqui a indústria de construção de maquinaria pesada, ela está estimando fechar com um crescimento de 7,5% no país. O ministro da Infraestrutura lá está dizendo que com a privatização os capitais virão para bancar essas novas atividades econômicas do país que vão gerar emprego. Será que tudo isso é, vamos dizer assim, apenas para deixar a gente animado? Qual é a avaliação que você faz disso? Não, veja, tem coisas aí que de fato, o que é fato é fato. Por exemplo, o PIB do terceiro trimestre cresceu 7,7%. A produção industrial cresceu. Isso é uma recuperação em V. Mas como nós falamos, isso é uma recuperação anabolizada pelo auxílio emergencial que não teremos mais a partir de dezembro. Todo esse dinheiro que nós estamos falando, 250 bilhões de reais que ajudaram 68 milhões de brasileiros, acaba dia 31 de dezembro. Então aí fica, como é que eu vou consumir se o desemprego está aumentando? Inclusive, a conta é tão óbvia, o desemprego aumenta, estamos com 25 milhões de desempregados, não só desempregado, mas também desalentado. O que é o desalentado? É aquele cara que desistiu de procurar emprego. Falou, olha, não vai dar mesmo, eu vou esperar. Então, você tem 25 milhões de desempregados, desalentados e quem trabalha menos do que queria. Mesmo assim, a renda do trabalhador brasileiro subiu 4%, vamos arredondar, 5% no ano. Aí você pergunta, como pode? Como pode o desemprego explodir e a renda do trabalhador aumentar? Explicação, auxílio emergencial que não teremos no ano que vem. Então, é isso que nos assusta.
Aí você fala, teremos privatização? É possível, mas o que nós vimos de privatização até agora? Quais foram os recados que nós estamos ouvindo em relação à privatização? 2022 nós teremos eleições. E aí a questão não é economia. Vamos supor nós três aqui, vamos nos juntar e colocar 100 milhões num projeto, sendo que em 2022 teremos eleições presidenciais? Não é falar bem desse ou daquele. Eu não sei quem vai ser o presidente. Então, no mínimo, eu, como empresário, falaria, eu quero esperar 2022 para ver o que vai acontecer. Estamos no terceiro, vamos entrar no terceiro ano do governo. Esse tipo de festa geralmente ocorre no primeiro ano. Mas, de novo, estamos num V? Sim, mas esse V é anabolizado. Então, o que me assusta? Não vai se transformar num V, vai se transformar num W. Infelizmente, eu não estou contente para o primeiro trimestre de 2021, comparado com o último trimestre. Porque, veja, 68 milhões de brasileiros, nesses últimos 3 meses, ganharam R$300. Ano que vem eles não vão ganhar, vai ficar só com o Bolsa Família. Ao invés de ser 68 milhões de brasileiros, o Bolsa Família vai beneficiar 14 milhões e com R$190 cada um. O que vai acontecer com o consumo? Ainda mais sabendo que o desemprego está aumentando. Claro que a economia é uma ciência social, é um V, mas eu acho que faltou dizer, tá? E depois do V, teremos um W, ou seja, caiu, cresceu, e agora, como eu não posso aprovar o orçamento de guerra novamente, porque senão fura o teto de gasto. Aí você fala, mas que nós falamos, qual é o problema furar o orçamento de gasto? Heródoto, eu tenho 54 anos, eu lembro como aconteceu todas as vezes que nós exageramos no gasto do governo. Claro. Se você pegar 1970, 1980, 1994, a inflação era 3% ao dia. Por quê? Porque o governo emitia moeda. Estamos longe disso acontecer. E aí alguém fala, mas por que a gente gasta tanto? Os Estados Unidos também gastam e não tem esse problema. Ora, quantas vezes eu dei calote na dívida pública e quantas vezes os Estados Unidos e o Japão deram calote? É o risco de ser o V de voo de galinha, como a gente tanto viu. É o W, né? Vai e volta. Infelizmente é o que eu Roberto, estou projetando. Obrigado pela participação aqui, pelas projeções. A gente, claro, segue acompanhando. Até uma próxima. Heródoto, volta. Tomara que esteja errado, né? Vamos ver, Roberto. Até uma próxima.